Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre getters and setters. Isso aqui são duas expressões ou duas palavras que são bem utilizadas em programação orientada a objeto, que se refere ao uso de métodos que iniciam com a palavra get ou com a palavra set. Então, as palavras get e set, elas não são palavras reservadas da linguagem JavaScript, porém são geralmente, comumente utilizadas como parte do nome de um método. Okay? Você até poderia declarar uma variável como o nome get ou set, mas não é recomendado. O ideal é que você deixe o uso dessas palavras para esses métodos chamados de getters e setters, que são simplesmente métodos que começam com essas palavras get e set, e a gente vai entender por que são utilizadas essas duas palavras. A recomendação de evitar o uso disso para declaração de variáveis é para geralmente realmente não ter esse tipo de confusão, causar algum tipo de confusão entre nome de variável, nome de método ou algo do tipo. Por que é importante o uso de métodos get e set? Bom, foi explicado em um vídeo anterior que o encapsulamento dos dados, quando a gente utiliza atributos privados, por exemplo, você não consegue acessar mais diretamente um atributo a partir de um objeto que foi instanciado de uma classe que contém um atributo privado. Para acessar aquele atributo ou aquela propriedade privada, é preciso utilizar um método para ter acesso, tanto como para obter uma leitura dos dados, obter o valor de algum dado, alterar ou atribuir algum dado. A gente vai ter que ter um método de acesso. E normalmente a gente usa então as palavras get e set na frente do nome desses métodos, indicando quando eu tenho get, é um método que está obtendo, get de obter, está obtendo algum valor, algum dado de um atributo ou uma propriedade do tipo privado. E set é qualquer método que eu estou utilizando para atribuir, inserir, alterar algum valor de um dado ou um atributo privado. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho uma classe chamada laboratório. E ela possui dois atributos privados. Tem hashtag ali na frente do nome dos atributos. O nome do laboratório é a capacidade de um laboratório. Aqui eu tenho o método construtor, parâmetros e inicialização dos atributos privados. Significa que qualquer objeto que for criado a partir dessa classe laboratório, ele não vai conseguir acessar diretamente esses atributos privados, como já foi explicado em vídeo anterior. Para isso, para eu obter os dados que estão aqui dentro da propriedade nome e da propriedade capacidade, quando eu instanciar um objeto dessa classe, eu tenho que usar algum método que consegue, um método da classe que tem acesso a esses atributos ou essas propriedades, e esse método retorna então o valor da propriedade. Então eu poderia ter escrito assim, retornar nome, exibir nome, mas é comum utilizar métodos get e set. Isso por conta da língua inglesa, e a sintaxe da linguagem JavaScript também seria em inglês. Então é comum a gente colocar um get nome, get capacidade. Se tivesse uma outra propriedade chamada, por exemplo, valor, seria get valor e assim por diante. Da mesma forma, quando eu preciso atribuir um valor para uma propriedade, como o objeto que foi instanciado a partir da classe do laboratório não consegue acessar diretamente os atributos ou as propriedades nome e capacidade, eu preciso de métodos para fazer isso. Então foram criados dois métodos aqui, o setNome e setCapacidade, que eles atribuem um valor para essas propriedades. A gente já vai ver isso em termos práticos no código. Nesse exemplo que a gente tem aqui, como é que a gente faz a chamada dos métodos get e set? Foi criado um objeto lab a partir da classe laboratório. Esse objeto foi instanciado com esses dois valores iniciais aqui de argumentos. Informática, capacidade 40. Aí foi criada uma variável texto apenas para concatenar as informações resultantes desses métodos getNome e getCapacidade. Então, como o lab não consegue acessar o nome e a capacidade diretamente, porque eles são privados, ele foi preciso utilizar lab.getNome
e lab.getCapacidade. E aí a gente obteve, na hora que foi usado o método log para exibir no console, o texto ficou laboratório de informática, capacidade 40. Agora, se eu quiser alterar o valor da propriedade nome, como o objeto lab não consegue acessar a propriedade nome diretamente, ela precisa de um método. Para isso foi criado o método setNome, onde foi passado aqui a informação, um novo nome de laboratório, computação, uma nova capacidade. E agora, quando eu uso novamente lab.getNome, lab.getCapacidade, eu obtenho como retorno computação e 35. Então, esse texto aqui está concatenando essa string com os valores retornados por getNome e getCapacidade. Vamos ver isso aqui em termos práticos, usando esse código, que é o mesmo código do slide. Tenho aqui a classe laboratório. Mas só para destacar, pessoal, se isso aqui não fosse privado, okay? Se fosse tudo público, só um detalhe, eu retiro aqui a hashtag do atributo capacidade. No construtor também retirei a hashtag, significa que aqui eu declarei uma propriedade chamada capacidade como pública. Aqui no construtor foi inicializado o valor dessa propriedade capacidade como público. E aqui eu estou tentando acessar uma propriedade como privada. Só que ela não foi declarada como privada. Isso aqui vai gerar um erro. Então, por isso que se eu tiro aqui a hashtag, tanto no construtor ou como aqui dentro da lista de propriedades, eu tenho que retirar no restante do código também. Agora, eu deixei esses dois atributos e todos os métodos, está tudo como público aqui. Não tem nenhuma hashtag indicando que um atributo ou uma propriedade ou um método seja privado. Significa que se eu instancio um objeto chamado lab a partir da classe laboratório, utilizando um nome qualquer, como estava no texto lá, laboratório de informática. Capacidade, vou colocar aqui uma capacidade diferente, 45. Esqueci de tirar aqui a hashtag nome, por isso que continuava um erro aqui. Se eu instancio esse objeto com esses dois valores de argumento, que serão passados para esses parâmetros passados para os construtores, como eu comentei em vídeos anteriores, lab tem acesso a nome. Eu consigo exibir isso aqui no console, por exemplo. Console, log, lab, nome. Ele aparece aqui, ó, informática. Okay? Mas, além disso, eu consigo alterar o valor deste nome diretamente. Eu posso colocar aqui que o novo nome do laboratório é computação. E agora, se eu exibir novamente o conteúdo da propriedade nome no console, aqui na linha 25 foi impresso informática, porque é o valor que existia antes, e na linha 27 esse log ele está exibindo o valor da propriedade nome do objeto laboratório como computação, porque eu consegui alterar diretamente aqui na propriedade desse objeto. Quando eu transformo isso em privado, como a gente viu anteriormente, colocar todo mundo como privado novamente, agora esse cara aqui ficou como indefinido. Okay? Observe que o lab é um objeto que foi criado a partir da classe laboratório, e quando nós tentamos acessar a propriedade lab aqui na linha 25, observe que na linha 25 o valor ficou como não definido, porque aqui essa propriedade ela é privada, significa que essa informação, que é o nome do laboratório, ela foi passada como argumento aqui, esse parâmetro nome recebeu o valor informática, foi atribuído para a variável ou para a propriedade privada chamada nome, só que eu estou tentando acessar uma propriedade que é pública, e aqui não foi exibido o nome informática que foi guardado lá dentro.
Se eu tentasse usar a hashtag, como eu já mostrei em outro vídeo, ele daria erro porque eu não consigo usar aqui uma propriedade privada fora da classe. Aqui embaixo está exibindo o nome computação, que o JavaScript permite que eu escreva o nome de qualquer propriedade associada a um objeto e atribua um valor, mesmo que ela não tenha sido declarada na classe, só que ela só vai funcionar durante o uso daquele objeto. Ela não fica declarado dentro da classe. Então, por exemplo, se eu coloco aqui lab x, não existe essa propriedade aqui dentro da classe laboratório. Eu criei lab.x, recebe, colocar aqui o nome teste. Esse lab.nome não está com valor indefinido porque eu estou tentando usar uma variável pública que não existe aqui no laboratório. Se eu coloco lab.x aqui, observe que ele apareceu o teste, porque eu atribuí o valor para uma variável que eu utilizei aqui associado ao objeto lab, e a hora que eu coloco lab.x, ele aceitou, ele mostra esse valor. Então aqui você pode entender como se eu estivesse criando uma propriedade para esse objeto fora da classe. Só que ele só vai funcionar com esse objeto. Porque se eu imprimir console.log o objeto lab, observe que agora ele tem uma propriedade x, teste, o nome informática e capacidade 45. Foi acrescentada uma propriedade a esse objeto que não foi declarada na classe. Só que se eu declarar um novo objeto, const lab2, new laboratório, nome do laboratório, meu lab, capacidade 33. E agora eu exibir as informações do lab 2, vou exibir aqui no log os dados desse objeto lab 2. Observe que ele não tem a propriedade x, porque esse lab 2 ele foi instanciado a partir da classe laboratório que não possui a propriedade x. Essa propriedade x ela foi criada somente para esse objeto lab fora da classe, então ela só vai existir para esse objeto especificamente. Agora voltando ao que eu estava comentando, então a ideia de utilizar os getters e setters, ou os métodos que começam com get e começam com set, é justamente evitar então que alguém tente atribuir um nome diretamente para uma propriedade. Como não é possível eu fazer lab.nome recebe alguma coisa e isso ser atribuído para essa variável diretamente, eu tenho que utilizar então um método. Então, se eu pego e coloco aqui, eu quero alterar o nome do laboratório, eu vim e faço lab.setNome. Qual que é o nome? Vou colocar um novo nome, meu novo lab. Ctrl S, vou exibir então o conteúdo do objeto lab. Ele tem aqui meu novo lab com capacidade 45. Foi alterado de informática para novo lab. Posso fazer a mesma coisa com o set capacidade. E se eu quero obter uma informação, eu venho aqui diretamente e coloco lab.getCapacidade. Ele me retorna a capacidade 45. Vou executar o método setCapacidade. E agora eu vou obter as informações do objeto lab que tem a nova capacidade, utilizando então o método setNome. Então essa é a importância, pessoal, de usar os getters e setters. Basicamente então são esses métodos que começam com get e set. Lembrando que não é obrigatório utilizar exatamente o começar com get ou set. Se eu tivesse simplesmente retirado isso aqui, esses nomes get e set, esses métodos funcionariam da mesma forma, só que daí eu teria que chamar eles dessa forma, né? Sem set, sem get. Mas a ideia é que simplesmente eles remetem quando você olha para o método get, você sabe que ele vai retornar algum valor
Ele está obtendo algum dado. E quando você olha para um método que tem set, você sabe que você está atribuindo algum valor, está alterando ou inserindo algum dado. Eu comentei com vocês que a expressão let e set ela pode ser utilizada para a criação de uma variável, não dá erro, okay? Se eu simplesmente exibir o conteúdo no console dessa variável set que eu acabei de criar, ela tem o valor set. Se eu tivesse criado uma variável get com um valor qualquer aqui, é impresso normalmente, mas evita-se, né, pede-se para evitar o uso de gets e sets utilizando como variável, apesar de não ser uma palavra reservada da linguagem JavaScript, e deixar esses usos para colocar na frente dos nomes dos métodos, seja para obter algum dado, no caso de get, ou para atribuir algum dado, ou alguma variável ou objeto, utilizando o método que começa com set. Então essa é a ideia de getters and setters.